Bem, amados, graça e paz. Hoje é nosso primeiro culto, de estudo do ano. E o que nós vamos fazer de diferente são só os assuntos aqui, os temas, amados. Mas vamos seguir aprendendo mais dessa palavra, que é uma fonte inesgotável de conhecimento, de compreensão de quem é o nosso Deus. E hoje nós vamos começar um período, amados, de falar sobre misticismo, nós vamos falar sobre ocultismo, sobre magia, sobre tantas seitas, tantas coisas que são criadas, simbologias, e muitas coisas que estão tão presentes no nosso dia a dia, que muitas vezes nós nos esquecemos, nós nos esquecemos de dar a atenção devida, e muitas vezes até pela ignorância não compreendemos. E hoje, para dar início a este assunto, nós vamos começar falando sobre um assunto que é sobre a morte. Compreender alguns pontos que vão ser importantes para poder percorrer por todos os outros assuntos também. Eu gostaria que os irmãos estivessem abrindo as vossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 9. Talvez você já ouviu falar desse versículo, mas não sabia que ele estava escrito aí. Hebreus capítulo 9. Nós vamos ler o penúltimo versículo deste capítulo, Hebreus capítulo 9, versículo 27. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz assim, vamos lá. Hoje eu estou com uma Bíblia um pouco diferente, talvez tenha um pouquinho a diferença da sua versão e da que eu estou acostumado, leio aqui com os irmãos, mas é bem pouco mesmo. Hebreus 9, 27 diz assim: E como os homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo ofereceu-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para salvação. O versículo 27 traz um esclarecimento acerca de a morte do homem, a passagem do homem por essa terra e o fim dessa história, dessa parte da história. A Bíblia diz que todos os homens devem passar pela primeira morte, todos os homens. Então, a única certeza que nós temos que ao nascer, o homem vai experimentar a primeira morte, assim chamada. Primeira morte é quando nós deixamos a matéria, este corpo, carne. Então, a nossa alma e o espírito que existe em nós, como diz lá em Eclesiastes 12, o espírito volta ao Senhor que o criou, e a alma, ela tem um destino diferente, talvez, ou mesmo, daquele do espírito. Mas o corpo, ele vai ser enterrado e vai voltar ao pó da mesma maneira como ele veio. Do pó ele veio e ao pó ele vai tornar. Este versículo vem afirmar que todos os homens devem passar pela primeira morte. Até mesmo Cristo, vindo a esta terra, também experimentou a morte. A diferença dele e de todos os outros homens é que ele venceu a morte e ressuscitou. Mas está ordenado a todos os homens morrer, e isto uma única vez. Portanto, amados, quando nós estudamos o livro de Apocalipse, entendemos sobre as duas testemunhas, e uma das duas testemunhas é Elias, que sabemos e conhecemos que ele ainda não experimentou a morte, e é por este motivo que ele vai voltar à terra. E é muito interessante, porque quando você começa a ler e entender o que fala a Bíblia sobre as duas testemunhas, você vai ver que eles vão cumprir um papel aqui muito figurativo, porque o propósito mesmo não foi trazer estes dois homens aqui, para experimentar do fim dos tempos, pregar e proclamar a palavra, sendo que ninguém, naquele momento, naquele exercício da obra que eles fizeram, vieram a ser alcançados pelo Senhor. Ninguém. Eles vieram, pregaram, ninguém se converteu e depois eles foram mortos. Eles vieram cumprir exatamente isso que estava aqui.
que a todos os homens é ordenado morrer uma única só vez. Existe uma questão também de Moisés, nós não vamos tratar isso aqui hoje, isso fica por um outro momento, né? Sobre a morte de Moisés, porque a Bíblia descreve que Moisés morreu, sim, inclusive quem escreve sobre a morte de Moisés é o próprio Moisés. Inclusive, ele mesmo diz que 30, 40 dias depois da sua morte, ele continua ainda fazendo alguns relatos do que aconteceu com o povo. Ele mesmo descreve o que aconteceu. Então, existem mais informações que nós não vamos falar hoje, obviamente, sobre a possível morte de Moisés. Por quê, amados? Se Moisés experimentou a morte, mas ele voltou lá no Monte da Transfiguração com Cristo, então muito daquilo que nós falamos, os espíritas estarem errados, reencarnados. Eu sei que existem teorias que a gente fala, mas naquele momento o céu desceu, então não considera que eles voltaram. Amados, Moisés e Elias estiveram aqui na terra e vão voltar aqui novamente, como o livro de Apocalipse diz sobre as duas testemunhas. Mas quem descreve a morte de Moisés é o próprio Moisés, não somente a sua morte, mas o que acontece depois. E por que será que Moisés não tem o corpo dele enterrado aqui na terra, mas é levado aos céus? Como também nós vemos no livro de Judas. Então, isso fica para um outro momento, mas para os irmãos entenderem, que a Bíblia declara que todos os homens vão experimentar a primeira morte, que é a separação da alma e do espírito, do corpo, deste corpo, da matéria, dos ossos, daquilo que nós vemos com os nossos olhos. Isto é uma determinação. Vamos entender algo, amados, que está lá no Evangelho de Lucas. Vamos abrir em Lucas, capítulo 16. Lucas 16. Uma parábola que Jesus traz para ensinar, esclarecer sobre a possibilidade de algum homem, depois de morrer, e estar no Hades, em algum lugar, e voltar a esta terra. Jesus então traz uma parábola para deixar muito claro que isto não é possível. Nós não estamos falando que a Bíblia é contrária à ressurreição, muito pelo contrário, como Paulo assim descreve tanto em Coríntios como em Romanos. Claro que nós cremos na ressurreição, nós estamos falando da morte definitiva. Nós estamos falando do caso de Lázaro, nós não estamos falando do caso daquela menina que Jesus ressuscitou, nós não estamos falando disso, nós estamos falando da morte mesmo. Né, o sepultamento, a morte e ali a separação da vida plenamente. Agora Jesus traz uma parábola, aqui no capítulo 16 de Lucas, todos acharam aí? Que é uma parábola que fala sobre o rico e Lázaro. Essa parábola começa no versículo 19 do capítulo 16. Eu vou ler, os irmãos vão acompanhando. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, e vivia todos os dias regaladamente e esplendidamente. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Então ele está dizendo aqui que existia um homem muito rico, que vivia a vida muito bem, sem preocupações, dores e sacrifícios para ganhar o seu pão e sustentar a sua família. E existia um mendigo chamado Lázaro, que por coincidência, ele viveu quase que a sua vida inteira às portas desse homem rico, mendigando o pão, e ele também tinha muitos problemas, inclusive doenças, chagas, e ele está falando sobre esses dois personagens, versículo 21, e desejava alimentar-se o mendigo com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as suas chagas, versículo 22, e aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, guardem isso, e morreu também o rico, e foi sepultado, e no inferno, ou talvez na sua Bíblia esteja escrito no Hades, e no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu de longe Abraão, e Lázaro no seu seio, e clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. É claro, amados, que a parábola
a riqueza e a doença de Lázaro, a riqueza daquele homem e a doença de Lázaro não é uma doença propriamente dita. E a riqueza não é o dinheiro propriamente dito. Ele está falando aqui de coisas que têm uma simbologia, e essa parábola explica muito bem sobre isso. Ele está falando daquele que viveu conforme os prazeres da carne. Tudo que a carne quis, ele deu. Ele fez tudo que a carne quis. Tudo. Todas as obras da carne estavam encontradas nas atitudes desse homem. Não está falando só de riqueza, dinheiro em si, mas de tudo. Ele viveu a vida do jeito que ele queria. Ele fez aquilo que satisfazia exatamente a sua carne. Ele cumpriu as concupiscências da carne. Já o homem mendigo, Lázaro, ele fez oposição a isso. Pelo contrário, o que ele fez a sua vida inteira foi mortificar a sua carne. Mesmo os homens pisando nas suas dores, mesmo os homens zombando das suas escolhas, ele permaneceu firme e convicto na sua decisão. Então, tanto a doença de Lázaro, ele ser mendigo, a pobreza e a riqueza do homem é uma imagem, amados, de ilustração para entendermos o que é o reino de Deus. Não é exatamente um homem mendigo e um rico, não é a oposição do pobre com o rico. Existem muito mais coisas, nós não vamos falar disso hoje. O objetivo é entender o que está acontecendo nessa parábola e o que Jesus está nos ensinando acerca do que vai acontecer pós a morte. O rico foi direto para o Hades, para o inferno. E lá do Hades ele avistava do outro lado o seio de Abraão, aonde Abraão recebeu aquele homem chamado Lázaro, que passou a sua vida sofrendo e passando grandes dificuldades. Então o rico olha para Abraão e fala assim: pai Abraão, por misericórdia ele pede, peça que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e refresque a minha língua, porque eu estou vivendo grande tormento. O que Jesus já está nos ensinando aqui é que existem dois lugares diferentes, ok? Nós vamos falar disso rapidamente, porque não é o objetivo principal, mas existem dois lugares diferentes. E mesmo ainda não vindo a condenação eterna, vamos separar isso, amados, vai existir um grande julgamento. E se vai ter um grande julgamento é porque as pessoas vão ser medidas e pesadas, vão ser avaliadas, segundo como Paulo diz lá no capítulo 2 de Romanos, a partir do versículo 11, dizendo que Deus não faz acepção de pessoas, dizendo que os homens vão ser medidos e pesados conforme as suas intenções e os seus segredos, daquilo que eu e você não sabemos acerca das pessoas, as suas intenções e as suas motivações. A Bíblia também nos ensina em Apocalipse que alguns não vão passar por esse julgamento, porque já estarão, amados, com a sua passagem direta, e pelo contrário, ainda vão ajudar o Senhor a julgar os homens. Mas aqui a Bíblia deixa muito claro nessa parábola que existem dois lugares diferentes. Um lugar onde existe tormento, e aqui tem um ponto interessante que eu queria relatar aos irmãos. A Bíblia fala muito sobre tormento. A Bíblia fala que, olha, aqueles serão cortados, ceifados, e o joio vai ser lançado no fogo eterno e vai ter tormento. Mas é importante compreender que a eternidade sem Deus, esse sofrimento, não é o sofrimento que nós conhecemos. Porque o que é o sofrimento que nós conhecemos? A dor de dente, o ralado, um osso quebrado. Mas lembre-se que lá na eternidade não existe nada disso. Não existe joelho para ralar. Nós não vamos ser matéria, corpo. O corpo vai ficar aqui, vai ser condenado, vai ser decomposto. Nós estaremos por toda a eternidade com a nossa alma, com quem nós somos, em espírito. O sofrimento, amados, não é o sofrimento da carne, daquilo que nós conhecemos. Então muitas vezes a gente lê a Bíblia e não compreende, e não para muitas vezes para meditar e entender que todo esse sofrimento, ele é uma forma dinâmica de escrever o texto, mas não é o sofrimento que nós conhecemos. Para alguns, eu quero relatar isso aos irmãos, a eternidade de sofrimento vai ser simplesmente a ausência plena de Deus. Não vai ter alguém com uma lança furando as pessoas, até porque nós não somos carne. Depois que nós passarmos por esta vida aqui, nós não vamos ser carne para ter uma lança me cutucando e me machucando. Então todo o sofrimento que a Bíblia descreve na eternidade é uma ilustração, é um texto dinâmico para você entender que vai sim sentir um tipo de dor, mas diferente daquilo que nós conhecemos.
Porque toda dor que nós conhecemos hoje ocorre no nosso corpo. E esse corpo não vai para lá, nem para o céu, nem para o inferno. Ok? Jesus está dizendo então que existem esses dois lugares. E num lugar está o rico sofrendo e sendo atormentado. Já no outro lugar está Lázaro, junto com Abraão. Mas agora vem um ponto importante daquilo que nós estamos estudando hoje. Olha o que Abraão fala para Lázaro, amados. Versículo 25. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. 26. E, além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Disse ele: rogo-te, mais uma vez, olha o rico, rogo-te, pois, ó pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fossem ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, ele lhe disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Olha que interessante, amados. Essa parábola é muito, muito importante para compreender não só o assunto que nós estamos tratando hoje, mas outras coisas também. Às vezes nós achamos que se Deus agir de uma certa maneira, as pessoas vão ser conduzidas ao arrependimento. Às vezes nós achamos que se houver um choque, um espanto, alguma coisa que choque as pessoas de alguma maneira, elas vão ser conduzidas ao arrependimento. Lembre-se que a Bíblia diz que muitos judeus viram a ressurreição de Lázaro, mas essa visão que eles tiveram, o espanto, o inconformismo desses homens, não os levou ao arrependimento. Então isso é um engano, que este homem aqui condenado também pensa a respeito disso, de que se algum morto ressuscitasse e viesse contar tudo o que ele viu, olha, tudo isso que esses loucos estão falando é verdade, tudo isso que esses cristãos estão dizendo é verdade. Então esse testemunho, esta pregação levaria muitas pessoas ao arrependimento. E o que Abraão está dizendo aqui na parábola é que isso não é verdade. Está dizendo que a probabilidade maior do homem crer em Deus é através da lei e dos profetas, é através da palavra de Deus e do testemunho dos homens. Olha o que ele está dizendo, que o testemunho que nós podemos dar e a palavra de Deus tem um efeito mais poderoso de conduzir as pessoas ao arrependimento do que um morto ressuscitar e contar tudo o que ele viu. E nós achamos que não é assim, que se um homem que já morreu há 100 anos, 200, 500 anos, voltasse aqui, contasse tudo, e fosse exatamente tudo que a Bíblia está dizendo, toda a humanidade passaria a crer no Senhor. Mas o que a parábola está dizendo é que não, isto não é verdade, não mudaria em nada, em nada. Mas o que é importante entender aqui, é que este homem, ele tem o desejo de voltar à terra, me dá mais uma chance. Não tem segunda chance, para ninguém. Lembra que nós lemos lá em Hebreus 9, 27, o homem vai morrer uma única vez, não tem duas chances. Eles têm a palavra, eles têm a lei, eles têm os profetas. Se eles não creem, é problema deles, é a escolha deles, é a liberdade que eles têm. Então não existe reencarnação, não existe uma continuidade, não existe uma segunda chance, não existe purgatório. Você fica de castigo ali um tempo, depois que você pagou todos os seus pecados, ficou de castigo um tempo, então você vai para o céu. Não existe isso. É uma única chance, é o que nós estamos aprendendo aqui. É uma única oportunidade, e você tem que aproveitá-la, e ponto.
Não tem duas chances, não tem duas vidas, não tem reencarnação. O homem morre uma única vez e não dá mais para mudar o resultado do jogo. Entende? O homem está submisso a esta autoridade. Vai morrer uma única vez. E ponto. Depois disso vem o juízo. Depois disso você vai ser, e eu vou ser colocados na balança e pesados. Nada mais do que isso. Nós vamos ser avaliados nas escolhas, nas nossas intenções, naquilo que nós semeamos. Se granjeamos os talentos, se recebemos o fruto do Espírito e nós com os frutos do Espírito semeamos isso também na vida das pessoas. Recebi amor da parte de Deus e dei amor. Recebi paz e também levei paz aos homens. É isso que o Senhor vai vir cobrar de nós. Mas é uma chance. Não dá para voltar. Não dá para voltar para a terra. Isto é um princípio que não muda. Por isso eu estava falando acerca de Elias e Moisés. E eles voltaram, não só na transfiguração, como vão voltar também nas duas testemunhas lá na frente, como o Apocalipse declara. Então, se eles vão voltar, é porque eles não experimentaram a morte. Senão, tudo aquilo que nós aprendemos e acreditamos na Bíblia é simplesmente desconstruído. Então é importante entender que não tem como voltar, ok? Agora vamos entender melhor sobre esse assunto usando um outro texto, talvez um dos mais completos, está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, que vai falar sobre ressurreição. 1 Coríntios 15. Amém? Vamos lá? A partir do versículo 1 mesmo. Olha o que Paulo está dizendo aos irmãos aqui. Também vos notifico, versículo 1 do capítulo 15. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. 3. Porque principalmente vos entreguei o que também recebi de Cristo, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Versículo 5. E que foi visto por Cefas, depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Paulo começa um assunto com esses irmãos. Ele diz assim: olha, o que eu tenho ensinado vocês é aquilo que eu aprendi do próprio Senhor, que Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e como testemunha ele começa aqui a deixar registrado. Ele foi visto por Cefas. Ele diz que numa ocasião 500 irmãos estavam presentes e viram o Senhor, os discípulos. Ele mesmo depois fala que encontrou com ele no caminho de Damasco. Ele vai dando aqui, amados, uma série de evidências de que Jesus ressuscitou. Mas não é disso que nós vamos falar. Percebe que o último versículo que nós lemos aqui, se não me engano, versículo 6, diz que as testemunhas que viram a ressurreição de Jesus, a grande parte, a maior parte delas ainda está vivo, mas existe alguns que estão dormindo. Ele usa essa expressão, estão dormindo. Ele está dizendo que já morreram. Pode parecer que esse dormir é um sentido figurado para dizer aqueles que morreram, mas ele vai dar mais detalhes sobre isso. Vamos continuar a leitura, versículo 7. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um nascido fora do tempo. Falei que a minha versão está um pouquinho diferente. 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. 11. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora,
se pregamos que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. 14. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também vã a vossa fé. Assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Então ele está chegando a uma conclusão bem clara. Existem irmãos que não acreditam na ressurreição. E aí Paulo está dizendo: olha, amado, se você não acredita na ressurreição, então tudo que você acredita acerca de Cristo cai por terra. Porque a grande vitória não foi a morte de Cristo, não foi os seus ensinamentos, porque do que adiantaria deixar os preceitos, os mandamentos, se o sangue que me redime e que limpa e que lava o homem para ser purificado e justificado e adentrar a eternidade não existisse? A ressurreição é a vitória. A ressurreição de Cristo que tornou tudo possível. Vencer a morte e o inferno foi o que nos possibilitou estar conectado novamente com Deus. Passa pelo seu sacrifício e a sua ressurreição. Então, se você não acredita em ressurreição, o que você está fazendo aqui? É isso que Paulo está falando, mas vamos continuar a leitura. 18. E também os que dormiram em Cristo, presta atenção na expressão, dormir em Cristo, estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha o versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Então o que ele está dizendo aqui? Jesus ressuscitou, isso é um fato inquestionável. E quando ele ressuscitou, ele foi feito a primícia, o primeiro de todos os que dormem. Aqui Paulo vai fazer uma separação, amados, entre os que morreram antes de Cristo e os que morreram depois de Cristo, ok? Ele vai fazer uma separação. Então, quando Cristo morre, ele é o primeiro de uma nova geração de pessoas que, como Paulo expressou muito bem, que vão depois de morrer, passar por essa vida aqui, experimentar a morte, eles vão dormir em Cristo. Mas e os que vieram antes de Cristo? É o que ele vai explicar agora aqui, vamos lá. 21. Porque assim como a morte veio por um homem, falando de Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, falando de Cristo. 22. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Então o que ele diz aqui? Que quando Cristo ressuscitou, todos que de Adão até Cristo dormiam e repousavam no seio de Abraão, foram ressuscitados e foram para o céu. Depois disso, todos os que morreram em Cristo, como nós, todos os que vieram depois de Cristo, eles não morrem e vão para o céu de imediato, mas eles estão dormindo, como nós vamos ver aqui, esperando a sua volta. Quando ele voltar, todos que de Cristo até a sua volta vão então ressuscitar e adentrar os portais celestiais para estar na glória. Porque até então, até Cristo, de Adão até Cristo, todos aqueles que eram do Senhor, todos aqueles que viveram e praticaram a palavra do Senhor, que conheciam a lei, se dedicaram como os homens que nós conhecemos, Daniel, Jó e dentre outros, esses estão dormindo e repousando. Quando Cristo vem a esta terra, morre e ressuscita, todos estes homens são levados para o céu, que são as primícias, a primeira parte. Agora os que são de Cristo, depois deste ocorrido, morrem e vão dormir. Eu quero fazer um parênteses aqui, amados. Existem algumas vertentes, vocês vão escutar, de homens de Deus sérios. Eu também conheço, escuto, admiro, mas existem alguns homens que têm uma posição diferente. Que esse dormir, na verdade, não é que elas estão anestesiadas esperando a volta de Cristo.
que elas estão inativas, sem controle do tempo e das emoções, de nada, e ali repousando, esperando o Senhor voltar. Mas que esse dormir é um simbolismo de repouso, estão descansando, mas já estão no céu com o Senhor. Então não quero aqui tratar sobre isso, eu estou sendo extremamente literal ao texto, estou me retendo somente ao texto, de que esses estão dormindo no seio de Abraão, estão repousando. E dormir para mim significa exatamente, amados, repouso absoluto. Não estão no céu. Olha o que o texto diz aqui no versículo 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus e ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e todas as potestades e forças, porque convém que reine até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que estão sujeitos, que executam aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará que todas as coisas que lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizam eles então pelos mortos. Aí ele vai começar a entrar num outro assunto aqui, mesmo desse contexto. O que o texto está nos ensinando, que Paulo está revelando aqui a nós, amados, e trazendo entendimento e luz a este assunto, é que todos os homens vão experimentar a morte, isso é um fato. Porém, aqueles que morreram até Cristo, quando Cristo sendo as primícias, aqueles que vieram até Cristo, quando Jesus morre e ressuscita, eles também vão para o céu. Mas aqueles que morrem em Cristo, como nós vamos aprender também lá em Apocalipse, no capítulo 6, quando vai falando sobre os 4 cavaleiros e fala sobre o 4º cavaleiro e depois entra no 5º selo, o 5º selo diz que aqueles que morreram como mártires por amor a Cristo, eles não estão no céu, mas eles estão, amados, num lugar e o sangue deles está clamando por justiça, mas não é no céu, nem na eternidade, nem na glória. Então o que Paulo está dizendo é que todos nós, se nós morremos hoje em Cristo, nós não vamos para o céu diretamente, nós vamos dormir, repousar, esperando a sua volta. Quando Cristo voltar, então aqueles que são de Cristo vão então ir para o céu. Então é muito importante entender, amados, que o princípio da morte que nós estamos falando aqui, é que em primeiro lugar, vamos deixar claro, todo homem vai experimentar a morte, ninguém vai fugir dela. Nascidos de mulher vão passar pela primeira morte, ponto. Está claro isso? Segundo ponto, ninguém pode voltar para tentar corrigir e consertar alguma coisa. Ninguém pode então, como nós vimos na parábola do rico e do Lázaro, voltar a essa terra para tentar consertar alguma coisa. O que foi feito e acabou. Isto não significa que não exista ressurreição. Claro que existe ressurreição, mas ninguém que ficou, amados, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 100 anos, 500 anos, pode voltar à vida. Isso não acontece, isso não ocorre. A ressurreição pode ocorrer no processo entre a separação da alma, do espírito e do corpo, e naquele momento, como aconteceu, como nós vimos já inúmeras vezes na palavra de Deus, e exemplos de ressurreição que ocorreu desta maneira. Por isso que os judeus tinham essa crença de que até o 3º dia ainda era possível ressuscitar. Por isso que os seus mortos não são enterrados em definitivo dentro desse período. Por quê? Porque existia-se ainda a possibilidade de ressurreição nesse processo de separação do corpo, da alma e do espírito. Mas depois de 3 dias era impossível. Por isso que Jesus espera Lázaro até o 4º dia. Aquilo é uma palavra direcionada aos judeus, dizendo que se Deus quisesse, até mesmo um homem que já estava 4 dias morto, podia ressuscitar. O poder de Deus pode tudo. Mas falando do curso natural das coisas, não sendo no plano ou na vontade do Senhor a ressurreição de alguém, todos os homens vão morrer e não voltam mais. E é muito comum, amados, e eu não condeno e nem digo que isso é errado. Às vezes nós ouvimos as pessoas falar, né?
Olha, ele está descansando, agora ele está lá na presença do Senhor, nos braços do Pai e tal. Ah, mas isso é errado, porque está aqui em Coríntios dizendo que não, se ele morreu em Cristo, ele está descansando, ele está dormindo, ele ainda não está no céu. É isso que é importante compreender, amados. Não existe nada de errado quanto a isso. Isso não influencia, isso não muda a trajetória de nada em nossas vidas. Mas é importante compreender que existe essa separação. E talvez você esteja se perguntando, por que razão, por que necessidade foi feita essa separação? Por que a gente tem que esperar? Porque, em primeiro lugar, amados, entenda, nós não vamos morar no céu. Como assim? Não. A Bíblia nos ensina isso. Está escrito em Apocalipse. A Bíblia diz que Deus vai destruir a terra e tudo que existe nela. E Ele vai fazer um novo céu, uma nova terra, um novo universo, novo, tudo novo. E a nova Jerusalém que Ele está construindo, que lá no céu Ele vai descer e estabelecer sobre essa nova terra. E é este o lugar onde nós vamos morar. E o Senhor, como no início, vai tanto do trono da sua glória vir a esta terra para conviver conosco. Nós não vamos viver no trono de Deus, diante de Deus, no céu. Nós temos esse costume de falar, mas isto a Bíblia também não diz que nós não teremos acesso. A Bíblia não diz que não será possibilitado a nós ir para o céu, estar lá, ir e voltar, não, a Bíblia não diz isso. Assim, amados, eu creio como os anjos hoje podem tanto ir para o céu e vir à terra e ter esse livre conexão e contato, eu creio que nós também. Mas o nosso lugar não será no céu, na presença de Deus, no trono da glória de Deus, mas vai ser nesse novo céu, nessa nova terra que Ele vai fazer. Novo céu que Ele diz não é o novo céu onde Ele está, universo, porque é o que a Bíblia, quando a expressão dessa criação que Deus fez os céus e a terra, está falando do firmamento, do universo e dos planetas e da terra em principal ponto. Então é importante compreender que nós vamos ter acesso ao céu, ao trono, à presença do Senhor, vamos ter sim, nós vamos estar lá também. Mas o lugar onde nós estaremos estabelecidos, a Bíblia diz que é nesta nova Jerusalém, um lugar diferente, que Ele está construindo e que vai ser estabelecido numa nova terra que vai ser construída. É por isso que a falta de entendimento e compreensão leva, por exemplo, uma religião a achar que a gente vai ficar para sempre nessa terra. Mas a Bíblia diz, e a Bíblia diz, é claro, que nós vamos viver eternamente nessa nova Jerusalém, nessa terra, mas não é esta daqui, na nova terra, um novo céu e uma nova terra que o Senhor há de fazer. Agora como? Espere, porque nós vamos contemplar isso tudo de perto, com os nossos próprios olhos. Amém?